Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma Conexão EID e hoje, para variar, com mais outras feras, né? Hoje temos aqui, claro, a nossa doutora Rosângela voltando à conexão, depois de um mês sabático dela, né? Bem-vinda. Temos a professora e esteticista e muitas outras coisas mais, Vanessa Spiassa, né? Também bem-vinda. E a doutora Fúvia, né, que é Destro, né, que está também estreando conosco hoje, que vai contribuir com seu brilhante conhecimento, todas, na verdade. Hoje nós vamos falar sobre estética integrativa quântica, né, e vai ser uma conexão fantástica. Aí eu peço para cada uma se apresentar rapidamente, depois a gente começa com as nossas discussões. Começamos pela doutora Rosângela. Arroz de festa aqui, né, gente? Graças a Deus. Bom, eu sou Rosângela Arnett, exerci medicina por 37 anos e agora me dedico exclusivamente para uma grande paixão, que é a área acadêmica. Estou aí nos finalmente do PhD de Quantum Integrative Medicine, lá nos Estados Unidos. E sou especialista em nutrologia e práticas ortomoleculares, entre outras coisinhas, e uma grande paixão mesmo minha é passar conhecimento, especialmente aí com essa minha experiência tão longa, né, mais de 30 anos, usando energia engarrafada, como eu chamo, né, que são os frasquinhos com energia, começando com a oligoterapia, e os últimos 17 anos a gente tem trabalhado com os florais que a gente chama de florais quânticos, né, como eu digo carinhosamente, porque foi pegando esse nome, mas são essências vibracionais com fórmulas florais e uma tecnologia baseada na biorressonância, e também a tecnologia tem uma parte da física quântica, por isso que eles são chamados de florais quânticos, né, porque nessa tecnologia de fabricação, esses produtos têm um colapso de onda. Se alguém quiser, eu explico um pouco mais depois. Obrigado, Vanessa. Sou Vanessa Spiassa, sou esteticista há 27 anos, fiz Química Industrial, Faculdade de Estética, pós-graduação em Fitoterapia, Física Quântica, Vigilância Sanitária, mas sou uma amante, né, da oligoterapia. A doutora Rosângela é minha mestra. Eu tenho... Quem não é, né? Tenho com muito carinho a minha primeira apostila de curso que eu fiz com ela, eu não sei quantos anos, doutora Rosângela, mas se chamava Oligoterapia na Estética. Eu não sei se faz o que 18 anos, mas eu tenho o cartão. Harmonia Vital, Estilo Vital, a clínica. Estilo Vital. Estilo Vital. Eu guardo com muito carinho o cartão e a apostila, porque até então eu trabalhava com os óligos, né, com a oligoterapia, mas não com tanta profundidade, né, com os conhecimentos científicos, e a doutora Rosângela foi a porta aí, foi o acesso à informação. Então, agradeço, é uma honra. Eu não estava nervosa até a doutora Rosângela entrar na sala. A hora que ela entrou, eu falei, minha mestra. Obrigada. Eu faço clínica, né? Trabalho com os frequenciais, com a oligoterapia, então, há 18 anos, e conforme, né, a ciência vai nos mostrando cada vez mais a sua eficácia, eu acredito que 90% da clínica hoje se utiliza dessas matérias-primas, né, dessas energias engarrafadas. Então, é isso. Ótimo, Vanessa. Doutora Fúvia, bem-vinda. Eu sou Fúvia Destro. Eu estou formada há 40 anos, fiz dermato desde antes de terminar a faculdade, que eu já me apaixonei, e já fazia estágio dentro da faculdade. E há uns 25 anos eu fiz a pós-graduação em medicina estética, porque não tem como separar dermatologia da medicina estética. Uma coisa leva a outra. E nesse percurso todo, eu sempre fui encantada pela medicina integrativa,
desde formada, já fui fazer acupuntura, e outras formações, radiestesia, iridologia, cromoterapia, aurículo, aromaterapia, florais, essa coisa toda, e fui seguindo meu percurso dentro da dermatologia e medicina estética e integrativa. Fitoterapia eu faço há mais de 20 anos, fitoenergética, agora eu tenho me dedicado bastante à terapia neural e terminei minha pós-graduação em terapia quântica vibracional, que também veio completar bastante toda essa informação que eu venho acumulando aí nesse tempo. Doutora Rosângela, não preciso falar também, minha mestra, né? Eu falo que ela me motiva para uma série de coisas, e estamos aí, né, Rosângela? Vamos... Juntinhas. Juntas. Que bom tê-las aqui com a gente. A Eide sempre fica muito feliz de receber pessoas fantásticas como vocês, né? Então, vamos começar a discutir a nossa estética integrativa quântica, né? Quem gostaria de começar? Doutora Rosângela? Vamos lá. Eu, há muitos anos atrás, criei o primeiro curso de bioestética frequencial, era esse o nome. Eu sempre conto essa história porque é muito engraçado. Foi em São Paulo, isso faz quase 20 anos, e era com oligoterápicos, né? A gente trabalhava os oligoterápicos, e aí eu montei o curso para São Paulo, e qual não foi a minha surpresa que 6 meses depois eu recebi um e-mail me convidando para mim assistir o meu curso. Uma aluna, sei lá, copiou as apostilas e resolveu começar a fazer o curso. Aí eu achei muito engraçado, porque a verdade é assim, as pessoas, né, elas se encantam tanto com isso, né, que aprendem e querem replicar e tudo mais. Hoje a gente tem essa beleza de internet, que ficou tudo muito mais simples e mais fácil, e a gente consegue expandir muito mais, né, o conhecimento. E a partir, então, de lá, daquela época da oleoterapia aplicada à estética, a gente começou com esses florais, e logo no começo, uns 17 anos atrás, talvez 16 anos atrás, nós tínhamos o uso dos florais clínicos, a gente não tinha uma linha da estética, né? Então, nós usávamos da clínica coisas na estética com resultados maravilhosos. Aliás, gente, vamos ser honestos, né? Se você só esfregar oxiflower no rosto, já tem um resultado grande coisa. maravilhoso. Então, e aí, o que eu, então, passei a fazer foi associar a oligoterapia com os florais, e uma parte da minha clínica, né, da Estilo Vital, se dedicava à parte da estética. E a gente, então, fazia protocolos, e quando veio a linha da Oxiderm, que é uma linha voltada para a estética, nós conseguimos ampliar essa ideia dos protocolos. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui, em termos da proposta da gente conversar, é o quanto que nós podemos fazer protocolos integrativos dentro da estética. Então, a estética, ela se baseia muito no uso de várias técnicas, né? A gente tem desde técnicas usando apenas as mãos, né? Então, tem as drenagens que a gente pode fazer tanto em face quanto corporal, vários tipos de massagens, estética. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode usar argilas, né, que é algo bem natural e tem grandes efeitos. A própria dolomita, que eu prefiro, até para reduzir, né, o número de coisas e favorecer. Na hora de fazer os cursos, eu acabei tirando as argilas e deixando só a dolomita do Torcânio, que é a que eu uso. Então, a gente começou a montar esses protocolos baseados nessas técnicas e usando os produtos com energia, porque quando você
acrescenta a energia, você amplifica e aumenta a resolutividade. Inclusive, daí que vem a outra parte das meninas aí, inclusive quando você associa outras técnicas e outros produtos, porque é isso que é legal na estética integrativa, é você trabalhar com várias opções, escolhendo para cada paciente, porque a gente tem que sempre personalizar, porque é importante que o paciente seja visto como único, não seja só uma repetição de protocolos, né? A gente tem que dar essa visão bem personalizada que os nossos protocolos de estética hoje são possíveis. Lembrando que existem muitas maquininhas na estética, né? Existe muita coisa. Se você vai num desses congressos de estética, você fica até perdido, nem sabe para que lado que olha, porque todo ano tem uma máquina melhor, maior e mais cara, né? Então, com certeza. E aí a gente também precisa, quando pensa em fazer a integração dos protocolos, também precisa se ter um pouco de discernimento e de conhecimento para escolher o que a gente vai, que linha a gente vai seguir, né? Eu, pessoalmente, na minha clínica, eu trabalhei basicamente só com os aparelhinhos da Matron, né, que é uma espécie de emissor de luz, né, que é um fotoemissor, e o rolinho, né, da eletroforese da estética. De aparelhos, eu usava só esses dois, porque eram muito simples, e a minha proposta sempre foi de algo sempre muito simples, né? A gente tem que ser uma coisa que é fácil e simples, que aí todo mundo aprende. E a ideia é sempre de passar o conhecimento e fazer as pessoas verem o resultado. E a gente tem resultados brilhantes, maravilhosos, né? Me aguardem, como eu digo, me aguardem. A gente sempre tem a opção de poder mostrar os nossos resultados aí, e é algo que me deixa muito feliz, né? Mas eu acho que é por aí, né, a ideia. Sempre lembrando que a nutrição é fundamental, né? A gente está aí batendo sempre nessa tecla, mas a nutrição para a pele é fundamental. A hidratação é fundamental, né, meninas? A gente nota quando a pele ela fica envelhecida e desvitalizada, são geralmente pessoas que não têm uma boa dieta, não têm um bom complemento nutricional, e com certeza não bebem água, né? Então é isso. Passo a bola. Quem gostaria de dar a sequência agora, fique à vontade. Vanessa? Posso? Claro. Bom, o tema estética integrativa quântica é um tema tão amplo que a gente não sabe nem o que abordar, né? Então, eu vou começar a abordar a questão avaliativa dentro desse conceito, né, de aplicar a saúde quântica junto aos procedimentos estéticos contemporâneos convencionais. Desde a avaliação, a gente vê o indivíduo de forma diferente. Eu sei que é um pouco clichê a gente falar, né, às vezes, de forma holística ou integrativa, mas é isso mesmo. A gente tem um olhar, né, o olhar sobre o todo, totalmente individualizado, e tem uma questão, né, meninas, que eu acho que vocês concordam, que é a empatia, é se colocar no lugar do outro e querer resolver a vida do outro, né? Estão escutando um som de um cachorro na rua? Sim, pouquinho. Não. Deixa eu só fechar a janela aqui, só um pouco. Me desculpe. Você quer? Me perdoem, mas como eu estou em home office... Bom, então assim, na avaliação, a gente precisa ter esse interesse em entregar esse over-delivery, né, que a gente fala, que é entregar muito mais do que o paciente busca numa estética. E eu acho interessante, né, a doutora Rosângela fala muito em colágeno, e eu vejo que as pessoas nunca ouviram falar que existe a informação do colágeno
né? Que existe a matéria-prima colágeno, que existe a informação do colágeno, e quando a gente soma informação com matéria-prima, coisas incríveis acontecem, né? Tanto no reparo, na cicatrização, na reptilização, na flacidez, na haste, no crescimento do cabelo, né? Quando a gente trata eflúvio telógeno. Então, são muitos assuntos a serem abordados, mas no primeiro momento, a questão avaliativa é muito especial, é muito diferenciada, e toda e qualquer prática de estética você pode associar, você pode integrar aos procedimentos, né, de saúde quântica, seja através das essências vibracionais, através de ozonioterapia, ou, como a doutora Rosângela falou, numa drenagem linfática, a gente consegue ativar esses gânglios energeticamente com óleos essenciais ou com essências vibracionais. Então, a gente dá um plus, a gente consegue potencializar esses resultados. Então, vou contar o caso rapidamente, né, de uma paciente, só para a gente entender como seria um atendimento estético com essas abordagens quânticas. Eu não vou citar nomes, mas uma paciente de 27 anos, 2 meses antes do casamento, chegou até a clínica através de uma maquiadora que é muito famosa, muito boa, e também segue essa área mais integrativa, personalizada e com enfoque, né, no para quem e não para quê. E ela encaminha todas essas pacientes para mim para fazer uma limpeza de pele prévia à maquiagem. E antes da limpeza de pele, quando ela percebe alguma afecção, alguma alteração, ela manda para uma avaliação dentro da saúde integrativa quântica. E essa paciente, em 2 meses, o que nós fizemos? Nós fizemos a aplicação de essências vibracionais que harmonizam a pele, sugerimos, né, que retirassem 2 alimentos possivelmente alergenos, e fizemos também uma correção de diátese. Em 2 meses, ela não tinha acne mais, mas nada de acne. Quando nós fomos fazer o lançamento da pós-graduação em Estética Integrativa Quântica, eu apresentei esse quadro, né? E é muito, assim, é incrível, é uma coisa fantástica, porque imagine esse momento, né? A pessoa imaginava, vai aplicar um ácido, vai queimar, vai descamar, vai fazer uma luz pulsada, enfim, alguma coisa vai fazer que vai ser agressivo, e a melhora, de repente, é de 30% apenas. E não, a gente conseguiu, sem agressividade, tratar todo o seu terreno biológico, inclusive diminuir estresse, ansiedade. Provavelmente essa acne tinha um fundo alergeno, né? A gente fez essa correção alimentar e intestinal, e isso é estética integrativa quântica, né? É entender desse todo, mas querer realmente resolver o problema alheio. Eu tenho muitos outros casos, mas eu vou deixar a palavra para a doutora Fúlvia. Como você falou, falando em estética, é um universo enorme, a gente ficaria aí o tempo todo. No meu site tem que eu faço harmonização facial, mas, na verdade, eu não faço, porque é individualizado, você tem que ver o que incomoda para a pessoa, o que me incomoda não é a mesma coisa que incomoda ela, o que ela quer acertar, o que ela quer que possa ajudar ela em algum sentido, e toda essa integrativa vem para complementar de fato. A nossa medicina acabou cerceando muita coisa, essa individualidade. Então, por exemplo, eu faço algum trabalho. A semana passada mesmo, teve uma pessoa que falou, mas por que a tua toxina demora mais? Eu falei, será que é porque eu me conecto? Será que é porque eu vou junto com o produto? Será que eu coloco um símbolo de reiki em cada picada? Será que... Eu não sei.
o que é. Então, você tem que individualizar cada pessoa, você tem que entender, você tem que se conectar com a pessoa. A medicina tradicional chinesa, que é muito mais antiga que a nossa, ela sempre se preocupou com o bem-estar físico e emocional. Ela nunca trabalha um só. Então, quando você vai trabalhar estética, você tem que estar trabalhando em conjunto também o emocional da pessoa. Enfim, mesmo a estética, a acupuntura na estética, tem todo um protocolo, tal, direitinho, qual a técnica que você vai usar, ela é usada em tudo também. Só que se você não fizer a parte integrativa, você não chega a resultado, né? Tem várias técnicas, eu tenho um exemplo, assim, também, é bom a gente colocar exemplos, né? Fiz uma hidratação profunda no rosto, era uma empresária, e com ácido hialurônico, fica várias picadinhas, uma gotinha, e ela não queria ficar com esse rosto todo pipocado, né? Ela estava angustiada com aquilo. Eu coloquei Oxiflower e coloquei um aparelho que eu tenho de LED, de cromoterapia, junto. Se o Oxiflower, eu acho que ficaria, sei lá, um dia ou dois para desaparecer. O LED também. Se você faz os dois juntos, eu estou com o aparelho aqui, você faz os dois juntos, foi imediato a resposta. Aí eu comecei a usar Firmare, Teloquantic, dá um resultado fantástico associado a algum equipamento que a gente tem. Uhum. Depois de laser, você coloca um Oxiflower, nossa, o resultado é muito melhor, né? Então, assim, se você tem essas ferramentas na mão e você pode associar, pode entender o paciente de uma forma mais globalizada, o resultado é muito melhor. É muito fácil você fazer estética hoje em dia. Todo mundo está fazendo. Agora, diferencial é a hora que você faz a integração. Então, nesse isolamento, eu não tive falta de paciente. Eu estou indo para o consultório. Então, é um diferencial, é uma coisa... Não estou querendo ser soberbo ou coisa do tipo, mas é uma questão de você notar como que você trabalha, como que você interage, como você lida com o paciente, né? Essa questão da atividade, né? Que é uma das coisas que eu bato muito. A gente consegue um resultado muito melhor quando faz a integração, que é o que a Vanessa também falou, e você está falando, o aumento da resolutividade, isso é fantástico, não tem dúvida. Em termos de tempo também, a resposta é muito rápida, né? E tem também, né, doutora Fúvia, a redução total de intercorrências, né? Hoje, exato, quando a gente trabalha com uma harmonização facial, a gente consegue, através desses equipamentos de LED, de lasers de baixa potência, associado às essências, diminuir esse processo inflamatório e aumentar o reparo cicatricial como um passe de mágica, né? Pois E é difícil a gente quantificar, inclusive acreditar, porque eu, às vezes, eu fico perdida. Gente, será realmente que desinflamou em um dia? Será às que vezes é até possível menos mesmo? Sim. Esses dias uma paciente nos procurou, ela tinha feito uma harmonização em outro espaço e foi mal orientada no pós, onde uma profissional pediu para que ela puxasse o que foi injetado para realocar, e não era uma fibrose, edema, era uma inflamação, foi mal orientada. E nós fizemos uma aplicação, né, das essências vibracionais de um protocolo associado ao LED de 660 nanômetros,
E no dia seguinte, a paciente não nos deu devolutiva. No terceiro dia, eu liguei, e aí, como é que você está? Porque eu estava preocupada. Ela falou, você acredita que no dia seguinte eu não tinha mais o cordão, nem a vermelhidão, nem na hora eu me assustei. Eu falei, gente, sério, fisiologicamente, será que isso é possível? Porque a gente não costuma ver isso, né, na estética convencional, na medicina convencional, e realmente acontece. E é tão interessante porque... Pode falar. Não, eu só ia dar um exemplo, né, que depois que a gente conhece os florais quânticos, a gente carrega um Oxyflower na mochila, na bolsa, onde quer que seja. Não, tem qualquer coisa você usa o Oxyflower para tudo mesmo. Eu falo para os pacientes que é o coringa, tem que ter. É uma queimadura, qualquer coisa tem que ter. É um coringa que tem em casa. O filho da minha prima, esses dias, teve uma queimadura e ela passou nele. Ele falou, eu não acredito na recuperação. Até vou pedir para um depoimento dele, porque é alguém que não está envolvido, nunca viu, ele passou e teve uma melhora assim, tão significativa que ele não acreditava. Então é um pouco isso, né, Vanessa? E olha que somos profissionais, né, da área. Sim. Eu ia comentar que nós temos vários casos apresentados nos congressos de resultados incríveis em 24 horas, 48 horas. E eu quero lembrar daquele caso que aconteceu comigo, né? Eu caí, gente, na saída do consultório, escorreguei, caí, bati a canela, vou falar bem assim, chulamente, eu bati a canela no degrau de granito na frente do meu consultório. É um prédio. E fez um edema ali, fez mas olha, era um ovo, era uma coisa enorme, assim, uma dor horrível, eu não conseguia andar, eu chegava assim, eu fiquei sem conseguir apoiar o pé no chão, e aquilo, nossa, me incomodou um monte. Vim para casa, no outro dia eu ia dar aula de pós-graduação, ia passar o dia inteiro, sábado e domingo, o dia inteiro, a sexta-feira à noite, sábado e domingo, o dia inteiro em pé, e eu fiquei pensando, nossa, e agora o que eu faço? Não teve dúvida, Oxyflower e analgésio. Passei, eu acho que umas, 10 vezes, sei lá quantas vezes. Esfreguei uma vez e um depois do outro, Aí eu tinha em casa, tenho, né, o BIOS, que é uma LED terapia, com 630 nanômetros. Aí apliquei uma única vez o BIOS e continuei usando o Oxyflower analgésico e dormi. No outro dia, eu acordei e eu não tinha dor nenhuma. Eu saí da cama, tinha até esquecido. Aí eu lembrei porque vi o calombo ali, né? Aquele edema enorme. E eu palpei e notei que aí já não tinha dor, mas notei que estava sabe quando vai formar o hematoma, mas ainda não formou aquele hematoma, né? E eu achei até que tinha feito uma lesão de periósteo, pelo jeito, assim. Mas, de qualquer maneira, como não estava mais doendo, continuei usando o Oxyflower e continuei com o analgésio, né? Levei na bolsa, esfreguei antes de sair, levei na bolsa, no intervalo do coffee, passei, no almoço eu passei, de tarde, no intervalo eu passei. Eu cheguei em casa às 6:30 da tarde e não tinha mais nada, absorveu tudo. Nem formou o hematoma, gente. E eu estava em pé o dia inteiro dando aula. Então, você veja, assim, não existe nada convencional que tenha um resultado desta forma. Não. Isso é absolutamente a verdade. Pessoal, antes de darmos sequência, já tem uma pergunta aqui do Alan Alex. Professoras, que produtos posso utilizar para queimaduras de pele na região da face devido ao uso indevido de protetor solar? E como trabalhar o emocional junto? Bom, a primeira coisa para saber é se é uma queimadura recente ou se ela já tem mais tempo. Porque, né, as queimaduras deixam sequela, dependendo do grau e de quanto que queimou na pele, vai ficar com manchas, etc., né, ou até uma hipocromia a longo prazo. Então, teria que saber isso, mas se vamos supor que seja uma queimadura bem recente, né, isso é comum, porque a gente, né, vai para a praia e
sei lá, se perde. Então, nesse momento que está recente, o próprio Oxyflower é fantástico, e o Afinatum em gel, tá? Ele faz uma ressonância com o cobre, ele ajuda a desinflamar e, ao mesmo tempo, que é uma outra coisa interessante do Afinatum, ele ajuda a melhorar a cor da pele. Então, para aquela pessoa que quer proteger, mas ao mesmo tempo quer ficar com uma corzinha, né, não voltar branco da praia, pode misturar, inclusive, o Afinatum com o protetor solar. Mas o básico seria Cutanes, que é o que vai harmonizar a energia da pele, pode, inclusive, tomar, não precisa passar, e de passar, eu usaria o Oxyflower com o Afinatum, que são fórmulas florais que a gente usa nesses casos. Não sei, as meninas têm outra ideia aí. Eu faria o mesmo protocolo. Eu estava preocupada se você falaria ou não do Cutanes, porque o Cutanes, para refazer pele, para colocar informação de pele correta, é o frequencial. Então, eu colocaria, sim, esse protocolo, e muito secador frio, né? Se for uma região onde teve uma queimadura de 2º grau, para deixar o tecido sempre seco, e pode sim aplicar os géis em cima da lesão, né? Só não pode deixar úmido e não misturar com pomadas oclusivas. Esse final de semana, uma conhecida me procurou que a filha queimou o braço, uma extensão de mãos, antebraço e um pouco do braço com café quente, e a orientação foi essa que a doutora Rosângela deu, só que como estava fechada a farmácia, domingo, ela se antecipou e colocou uma pomada. Hoje ela acordou com uma infecção com conteúdo leucocitário, então agora a gente já parte para uma bag de ozônio e entra com o protocolo padrão. Quando eu conversei com ela por mensagem, eu já havia dito que em 2 dias 70% daquela lesão a gente já conseguiria regredir, e é isso mesmo, né? Então, os tratamentos convencionais, não que eles estejam errôneos de forma alguma, mas é que a gente tem muita coisa hoje à frente, né? Quem entende de física quântica, quem entende, né, desses protocolos integrativos, a gente consegue fazer um excelente trabalho. O que eu percebo, né, doutora Rosângela, doutora Fúvia, eu não sei se vocês passam por isso, mas a gente tem uma dificuldade em fazer com que o paciente, ou até com que o colega, entenda o que são esses produtos, né? Porque eu acredito realmente, né? É difícil falar de átomo, de molécula, de prótons, elétrons e nêutrons. E imagina falar desse microsistema existente dentro do átomo e ainda, né, em forma de cosmético. Como que é isso, né? Então eu vejo uma resistência dos profissionais, às vezes do paciente. Por quê? Porque é difícil, tem que estudar, né? Tem que compreender. E o que mais eu emprego, né, esses produtos, sempre as minhas tecnologias. Então, eu tenho tecnologias pesadas em estética, que eu faço o preparo e o reparo com esses produtos. Eu não deixo de usar tais tecnologias, eu gosto da tecnologia. Mas eu vejo que quando o paciente ele vem para consumir realmente, né, que ele me pede, é quando deu ruim, vamos falar assim. Ou é uma queimadura, ou é um pós-operatório que não fecha, já está lá na 3ª proposta de antibiótico, e aquelas, né, quando o cirurgião plástico acaba fazendo retalhos, tirando muito mais do que deve, a gente tem um problema ali na cicatrização. Então, eu vejo que eles se entregam, né? E eles nem sabem o que é, mas eles falam, não, eu compro a ideia e eu confio. Então, assim, falta muito ainda a ser explorado, a ser estudado. Eu acredito que não por nós, porque a gente já acreditou, a gente já se apropriou, né? A gente coloca isso na nossa prática em família, clínica, na nossa vida, para os nossos pacientes. Mas eu não sei se vocês têm essa dificuldade, se vez ou outra alguém fala, como eu ouvi,
semana passada que eu não acredito em nada disso. Homeopatia, frequencial, floral. Não, eu sou muito tradicional. Eu falei, poxa, eu dei tudo de mim. Eu dei realmente tudo de mim e não acredito. E eu pensei, que pena, porque realmente as coisas iriam acontecer, maravilhas aconteceriam, né? Então, não sei se vocês passam por isso. Eu acho só interromper, doutora Fúvia. Assim, como eu fiz uma pergunta no meio e vocês respondem muito atropelou. Bem. Não, é fantástico mesmo, e a gente já conhece o nosso público, assim. Pipocaram perguntas aqui que eu vou deixar tudo para o final, tá? Senão a gente vai acabar interrompendo todo mundo. Pode ir, doutora Fúvia. Que além dos florais, eu uso muito fitoterapia, óleo essencial. Além dos que a doutora Rosângela falou, a rosa mosqueta, no caso da infecção, a gente pode estar trabalhando com fitoterapia, talvez uma guaçatonga. Por isso que a gente falou logo no começo, é um universo tão grande e a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Cada uma falou algumas, eu estou falando as minhas experiências. Essa luz de LED, por exemplo, a violeta, ela é altamente anti-inflamatória. Depois de um laser, depois de uma queimadura, perfeito. A violeta, né? A LED violeta. Porque quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. E aí, para quem gosta de coisa holística, já vem um monte de coisa. Da luz violeta. Vai juntando os chakras, vai juntando, porque a violeta é a de menor comprimento de onda, só que ela tem maior energia, né? Então a gente pode lançar a mão também. Enfim, complementando. Você queria colocar outras coisas, Paulo, que não da pergunta? Opa, não da pergunta. Não, é que se a gente for para as perguntas aqui, a gente vai se estender. Eu só vou pegar mais uma aqui para dar uma conexão, né, da Marina Rossim, como tratar o melasma com os quânticos, pois também temos a questão emocional sobre o melasma, trabalhar o pulmão, alguma coisa assim. Eu acho que na outra nós não abordamos a parte emocional que ele falou, né, e agora falando do melasma, ele falou da parte emocional. É óbvio que as pessoas com problemas na pele, que é o cartão de visita das pessoas, né, sempre vai ter uma forma de reação daquela pessoa em relação ao que está apresentando. Por exemplo, a gente tem já o conhecimento, isso é algo assim que todos nós já sabemos, né, nós que lidamos com essas coisas, que é quando a pessoa faz aquela psoríase imensa no corpo inteiro, que eu já atendi gente que era o corpo, era couro cabeludo, face e corpo inteiro, só não tinha na planta do pé, eu acho, aquela psoríase imensa, a gente já sabe, quando a pessoa entra com aquilo, que é uma pessoa que está gritando para o mundo, não me toque, não chegue perto, se afaste de mim, né? Então já tem uma conotação emocional na própria forma de apresentação, né, do problema. Agora, as pessoas, quando elas sofrem um acidente, uma queimadura, né, a queimadura de sol, ou mesmo a queimadura por escaldadura, alguma coisa assim, elas acabam ficando emocionalmente atrapalhadas, no sentido da dor, que é algo também bem aparente, porque a pele tem muita terminação nervosa, então tem dor, no sentido de como que isso vai ficar, e agora, como é que eu me viro com isso, né? E aí, então, é outro lado também que a gente tem que sempre acolher esse paciente. Eu vejo que o paciente da estética, ele tem que ser visto sempre pelo lado emocional e o acolhimento do paciente, aquele apoio que a gente pode dar, aquela certeza de que eles vão contar com a gente, não importa o que aconteça, né? Isso é fundamental, até porque
como bem disse a Vanessa, e com certeza a Fúvia tem essas experiências, chegam muito para nós, que fizemos as coisas um pouco diferentes, né? Chega muito problema de tratamentos que não deram certo em outros lugares, né? Exatamente. E esses pacientes vêm muito machucados, vamos dizer assim, emocionalmente, né? E com medo, eles vêm com medo. A gente trabalha com as essências, eu basicamente trabalho com as essências vibracionais, alguma coisa de óleos essenciais também, mas, e com a parte nutricional. Então, eu vou trabalhar nesse jeito a parte emocional. No caso de uma questão, assim, bem aguda, como é o caso de uma queimadura, eu acredito que algo para diminuir a ansiedade. Então, usaríamos um Calmales ou um Neurovit, que são as essências que diminuem a ansiedade, até o Neurotox, porque o Neurotox é aquele que limpa as neuras, como eu digo, né? Então, as pessoas vão ficar com medo, porque, vai agora ficar uma mancha, não vai resolver, né? E o Neurotox ajuda muito a diminuir essa forma, essa ansiedade associada a medo. Aliás, o Neurotox hoje, para mim, é um produto carro-chefe na parte Outro emocional, coringa, né? Em função dessa confusão aí da pandemia, medo e pânico, né? Então, a gente tem usado muito Neurotox e eu falaria disso. No caso do melasma, bom, eu já falei bastante, vou deixar as meninas contar. Não, quando você falou Oi? Quando você falou que o paciente chega e não acredita nada disso, eu acho que primeiro ele vem porque já teve informação de que a gente trata de uma forma diferente. Aí, se ele falar para mim, você é a 5ª médica que eu faço, eu falo, você vai na 50ª, enquanto você não se der conta, aí vamos tentar associar onde que está o problema. Aí entra a metafísica da saúde. Por que ele está assim? O que aconteceu? A terapia neural também ajuda demais, e ela é quântica, ela é só quântica para poder liberar esse trauma, não sei, aí a gente tem que pesquisar da onde que está vindo, onde começou, né? Eu posso falar um pouquinho sobre a minha conduta no melasma. Hoje, sim, o melasma, a forma como eu trabalho, né? Eu trabalho com intradermo de ozonoterapia, lógico que com as microgramas específicas para isso. Eu uso as essências vibracionais como Clarinil e Cutanes. O paciente ele leva e ele usa home care, né? Não vai tratar só o melasma, vai tratar também outras disfunções como envelhecimento. E hoje o melasma ele tem um conceito que está sendo levantado, estudado e replicado, que ele tem um fundo vascular muito importante. Então, tem alguns óleos essenciais que a gente consegue aplicar junto ao tratamento em cabine. Eu faço alguns blends com aromaterapia e esses blends, a gente tem alguns testes que a gente faz vibracionais com os pacientes e a gente monta um blend específico para cada paciente, mas tem alguns óleos essenciais que atuam, sim, nessa questão vascular, né? Que também auxilia nesse processo, né, da liberação de cobre, ferro e oxidação através de radiação. Então, faço o tratamento em cabine, né, com protocolo com ozonoterapia, ácido tranexânico, que não é um ácido descamativo, que faz queimadura, óleos essenciais, e para casa o paciente vai sim com esse protocolo home care. Por quê? Porque o melasma, ele é crônico, então, assim, não existe fórmula mágica. Às vezes o paciente apresenta alguma desordem, alguma alteração do fígado que reflete na pele, algum desequilíbrio energético. Também tem a questão hormonal, dependendo, né, do anticoncepcional que a menina esteja tomando. Enfim, então tudo isso precisa ser muito bem avaliado para a gente ver qual é o fundo desse melasma, né? Qual é a causa. E aí a gente traça esse plano de ação
unindo cosmetologia convencional, equipamentos e esse pensamento mais integrativo. Mas o diagnóstico, a avaliação, ela é crucial para o sucesso, né, do tratamento. Sim, o melasma em si, clarear uma lesão não é tão difícil. O problema é o efeito rebote, que você tem que criar esse vínculo com a pessoa para ela fazer uma manutenção, porque se ela clareou, tá, acabou, não demora muito para voltar. Porque tem toda uma radiação, hoje se fala da luz azul, que é do celular, do computador, além da luz visível. Nós não temos filtro 100%, antes tivesse, não temos. Então, tem que observar tudo isso e orientar o paciente. Que horas vai usar o filtro, que hora, porque ele vai ter que fazer uma manutenção, no mínimo, por 2 anos, rígido. Depois, ele pode até, porque você tem que reeducar os melanócitos a trabalhar de uma forma mais lenta, porque eles foram muito estimulados a vida inteira. Então, não é só o tratamento da Vanessa está perfeito. A gente tem que pensar também no efeito rebote. Né? Sim, isso mesmo. E essa conexão com ele é importante. Eu acho que o cuidado home care é fundamental, né? Eu vejo que é fundamental. Essa ideia das pessoas serem muito imediatistas hoje, até pelo tipo de sociedade consumista que a gente tem, é uma coisa muito de imediato, né? Eles querem sair, lindo, maravilhoso, pronto, uma única vez, foi lá e resolveu. Não existe isso, né, gente? Não existe. Não. E a ideia da repetição em casa faz toda a diferença para isso que vocês estão falando, para manutenção, né? Eu tenho uma experiência muito boa também com a ideia da manutenção com as essências, especialmente o Clarinil, né, o Oxiflower e Clarinil, e lembrar também que a gente está agora com o Teloquantic, que nos deu uma surpresa muito boa na questão de recuperação de manchas também, né? A gente tem acrescentado também o Teloquantic em gel, que, assim, foi uma novidade para nós do ano passado para cá, apesar da gente já ter essa visão toda dos telômeros, da telomerase, algo que a gente já vem estudando há algum tempo, e realmente a harmonização energética que o Teloquantic dá para a pele é muito interessante, muito interessante. E eu acho que é por aí, a gente tem muita opção, muita opção. Pessoal, a Josélia Dyer, de Ponta Grossa, uma amiga minha, disse que quer ficar linda como as professoras. Eu acho que Josélia, você já é linda, não se preocupe. Aí tem mais uma pergunta aqui, que acho que as questões vão aparecendo, né? Alguém falou da rosácea, tem alguém que perguntou de rosácea depois de alguma certa idade também. Conheço várias pessoas que colocam esses pontos, né? E já falam do acne também. Se vocês puderem dar frente, por favor. Eu vou dar um toquezinho aqui na rosácea. A rosácea tem um fundo autoimune, né? Além de ter um fundo também ligado com a questão circulatória, mas ela é uma inflamação e tem um fundo autoimune. A gente tem grandes resultados quando trabalha junto com a parte da estética, a gente trabalha junto a questão do intestino mesmo, melhorando. Aliás, para tudo, né, gente? Vamos ser honestos. É só a gente pensar que a pele vem junto com o cérebro e junto com o intestino. São os três principais, os 3 órgãos que vêm do mesmo folheto embrionário. Então, tudo que é bom para um e tudo que está ligado com um está ligado com o outro, né? Então, quando a gente junta pele, intestino e cérebro, vocês já sabem que é um trio, né? São trigêmeos que a gente precisa cuidar junto deles, né? E aí a questão da permeabilidade intestinal ser abordada com uma dieta adequada, com retirada, né, dos alimentos dissonantes, como a gente tem chamado agora, ou que
podem ser alergênicos, ou que podem ser irritantes, ou muito acidificantes, mas é fundamental a dieta. E nós temos a possibilidade também de alcalinizar a parede do intestino, usando a quinine-clorela, por exemplo, melhorar microbioma, usando inulivita. Então, a gente tem muitas armas, vamos dizer assim, né? Eu estou dando nome e sobrenome, porque eu prometi que eu ia jogar fora o meu CRM e ia fazer isso. Eu dou nome e sobrenome aqui, com o maior prazer. Alguém mais quer falar, Vanessa? A rosácea tem uma questão psicossomática, então acho interessante a gente tratar também essa questão emocional. Doutora Rosângela, qual seria a sugestão? Então, para a rosácea, o que funciona muito é o consciêncios. Ótimo. Associado, se for uma pessoa assim que está também com muita ansiedade, a gente associa com o neurotórax, e se for uma pessoa mais depressiva, que às vezes né, é comum, a gente usa os centrais, mas eu gosto muito de associar o consciêncios nesses casos, porque a pessoa tem que olhar para si mesma, é importante, né, o olhar e a autoconsciência. Eu, na rosácea, eu trabalho com dessensibilizantes, né, tecidual, no caso, dessenses, atuo, né, também com aromaterapia, com alguns óleos essenciais e vegetais, como o óleo de prímula, como base carreadora. Eu gosto muito, porque ela faz um filme na pele, ela deixa a pele extremamente umectada, sem ficar com aquele aspecto gorduroso. Mas também na rosácea, eu gosto muito de trabalhar com ozônio de forma retal, para melhorar toda essa questão intestinal. E o meu protocolo, ele não foge muito do que a doutora citou. A única questão, que era uma dúvida, inclusive minha, quanto ao emocional, qual seria o melhor vibracional? Então, para mim também, já até anotei. Eu tenho trabalhado muito com a rosácea, com o umbilicum. Eu gosto muito de umbilicum na rosácea, porque ele faz uma espécie de harmonização circulatória, mas com regeneração, porque o umbilicum tem essa capacidade de acordar, né, célula-tronco. Então, é interessante. Então, uma outra coisa que eu até quero perguntar para vocês, se vocês têm essa experiência de usar os géis florais como carreadores dos óleos essenciais. A gente tem tido resultados fantásticos. E nós estamos trabalhando com isso bastante. Então, doutora, eu ainda tenho um pouquinho de resistência por causa da questão vibracional dos óleos essenciais e das essências, né? Então, é algo assim que eu já usei, eu confesso que eu já usei, mas eu não sei até que ponto separado eu não usaria a potência maior de cada um. Então, eu faço as terapias em sequência, aplicando um, depois o outro, né? Eu faço uma sinergia entre essa cosmética, né, vibracional, mas eu não fiz a diluição, até por causa da literatura, da base, né, dos óleos essenciais, que os óleos essenciais, eles não são óleos, né? Eles têm características químicas voláteis, que não se misturam a substâncias com base água, mas eu já fiz, tive resultado, mas assim, mensurar se foi o resultado por causa do óleo, por causa do gel, por causa dos dois. Então, assim, eu uso tudo que eu posso para uma afecção, tirar das essências vibracionais, dos óleos, né, da oligoterapia e dos óleos essenciais, eu utilizo na mesma sessão. Porque é aquilo que eu falei, eu quero entregar o over-delivery para o meu paciente. Lógico, sempre, né, dosando ali Mas eu realmente não cheguei ainda num consenso. O que eu tenho proposto sempre a juntar a ideia do que eu quero do óleo essencial e o que eu tenho com o quântico.
E aí a gente faz essa sinergia, entendeu? Acrescenta essa informação, lembrando que dos florais quânticos, as ondas são todas colapsadas, então não tem perigo do óleo essencial se meter na informação, né, do quântico. E aí eu carreio a ideia do óleo essencial ali, e isso a gente tem visto grandes resultados. Não é tudo que a gente vai misturar e não é aleatoriamente. Mas veja, essa informação já é uma informação importante para mim, porque eu tinha receio, sim, de repente... Muita gente me pergunta, mas dá para juntar, né? Justamente porque, às vezes, é tanta informação num curso que não pega tudo, né? Por isso que eu acho que os cursos em EAD agora são perfeitos, né? Porque você vê várias vezes. Sim. Você vai aprendendo de novo, né? Um pouquinho mais cada vez. Doutora Fúvia, por favor. O que eu fiz foi exatamente o contrário. Por exemplo, em Portugal não tem gel. Então, eu coloco as gotas num creme neutro e passo, por exemplo, cobre para EDTA. Então, eu fiz exatamente ao contrário. Colocar as gotas num veículo neutro. Passar, né? Sim, a gente também pode fazer isso perfeitamente. Aliás, a gente pode, inclusive, usar as gotas direto na pele. A única coisa é que elas são melequentas por causa da glicerina, e botar no creme, no veículo, fica mais no veículo, né? Não, e ele absorve melhor, porque a gota ela já se esvai logo. Sim, né? sim, também, é verdade. Era o que a gente fazia antigamente, né, doutora Rosângela? Exato. Antes a gente fabrica... Antes da gente ter os géis, né? A gente trabalhava com a oligoterapia, que era gota, né? O mesmo que pingava, passava. Isso aí. Pessoal, a gente, olha só, para vocês terem uma ideia, já consumimos praticamente 1 hora aqui, temos zilhões de perguntas, tem uma pessoa aqui que tem uma paciente com 38 anos que tem arco senil no globo ocular, desculpa, uma pessoa não, o nome dela é Cecília Brescianini, é no globo ocular, teria algo nesse sentido? E alguém também pergunta, Débora Cândida, o que usar para reduzir poros e clarear a pele do rosto? Também essa mesma Cecília pergunta sobre pterígio, se teria algo. E aí? Eu acho que eu vou usar, esse para diminuir poros, essa luz de LED com o Firmari, está sendo excelente, é uma coisa assim fantástica. O pessoal está amando. É de 10 a 30 segundos que você coloca, mas na fitoterapia você pode usar o barbatimão, nos florais quânticos, aí eu já não saberia dizer. Aí a gente trabalha com cutanes, né? Para diminuir poros, o cutanes é maravilhoso. Em gel, daí, a gente pode utilizar. Agora, para clarear, eu tenho usado assim, o Oxyflower sempre, tanto que ele é um clareador que a gente diz que não passa na sobrancelha, porque ele deixa a sobrancelha clarinha, né? A gente sempre diz isso, não passa na sobrancelha. Então, o Oxyflower em gel, associando o Clarinil, que já foi desenvolvido, né, pensando nessas vibrações para clarear, para ajudar a clarear, e o cutanes para tomar. Eu gosto muito do cutanes para tomar, mas dá para a gente usar em gel e passar também com grandes resultados. Agora, a gente tem que lembrar, em termos de pele, né, até a Vanessa tinha falado isso, e na questão do colágeno, eu gostaria de reforçar aqui. Uma pessoa que está precisando melhorar, né, pele, sempre tem que pensar no colágeno e não nas bobagens, desculpa eu falar isso, tá, mas eu me sinto muito e não nas bobagens que tem na internet de colágeno 1,3, né, o pessoal fica com essa coisa doida, né, colágeno 1,3, colágeno 2, colágeno isso, colágeno aquilo. Gente, nós fizemos mais de 20 tipos de colágeno, nós precisamos de todas. E a concentração, quer dizer, a quantidade ponderal também é importante. Então, é fundamental, nesse caso, né, uma pessoa que tem um problema meio crônico, né, sempre com poros abertos, tem que dar nutrição para essa pele,
tem que usar o colágeno, e aí vamos puxar, né, a sardinha para o nosso colágeno quântico, que é na questão do colamin, que é o colágeno quântico, que a gente pode utilizar já com a informação, né? Ele já vem com a informação. Então, para tomar seria esse, mas passar no rosto, no caso do poro, aí sim usaria o Oxyflower com o Cutanes, e no caso do clareamento, seria o Oxyflower com o Clarinil. E hoje a gente está aí com esse Teloquantic, que eu tenho visto que na pele ele tem resultados fantásticos. Eu estou muito, assim, realmente eu estou muito, assim, buscando esses resultados para comprovar, porque é um produto que a gente tem há pouco tempo na nossa mão. Mas é basicamente... Eu tenho usado bastante. Dos quânticos, né? E lembrar, então, na questão sempre da nutrição, o colamin, né? Só para lembrar também, já que eu falei dos colágenos, esse meu livro, ele é um livro sobre colágeno que eu escrevi daí para pessoas em geral, né? Esse é o terceiro livro que eu escrevo sobre colágeno. Eu já escrevi um que era para profissionais da área de saúde, e agora eu escrevi um para todo mundo saber sobre colágeno e tirar essas dúvidas e desmistificar também, né? O pessoal fala, não adianta tomar colágeno, não adianta tomar qualquer um, tem que ter tecnologia. Então, assim, várias coisas que eu escrevo ali para as pessoas aprenderem a escolher o colágeno ideal. E, aliás, o nome desse livro, muito antes de eu escrever o livro, eu já tinha o nome na cabeça. É tudo que você precisa saber sobre colágeno antes que seja tarde demais. Esse é o nome perfeito. Está no meu blog, rosangelaarnet.com.br, ou na Quantic, que é a nossa editora, quantic.com.br. E vocês podem também divulgar o espaço de vocês, viu, Vanessa e Fúvia? Tá? Podem falar em qualquer momento, né? A Ana Guimarães aqui, ela diz, tenho 5 anos e minha pele do rosto está muito flácida, sendo que minha face direita tem cicatrizes em virtude de um acidente de carro ocorrido quando tinha 18 anos. Então, provavelmente, ela tem 50 e não 5. Há algum tratamento? Eu gosto muito, quando tem lesões cicatriciais, eu gosto muito de trabalhar com as técnicas de microagulhamento associada às informações de pele, né? Então, eu gosto muito do microagulhamento, lógico, com diâmetro correto, profundidade correta, e usando esses bioestimuladores, fatores de crescimento, inclusive próprio, né, que a nossa pele consegue produzir através das essências vibracionais. Teve uma pergunta, Paulo, que foi feita sobre olho. Eu não é a minha área, não é a minha experiência. Nós não respondamos mesmo. Mas o Brisium, eu acho ele fenomenal como antioxidante, né, para olhos e qualquer doença correlata, e eu acho que a doutora Rosângela pode complementar, a doutora Fúvia, elas são mais entendidas Visualis na área. Também, né? Visualis também. Exato. O Visualis e o Brisium são os que vão ajudar naquele olho senil, né? Ajuda muito. E eu quero só lembrar uma coisa importante aqui, que o fundo do olho está exatamente na retina e na mácula, é o lugar que mais tem mitocôndrias. Então, uma das questões da diminuição da visão ao longo do tempo, do envelhecimento, é justamente isso, a falta de estímulo ali, no sentido da mitocôndria continuar produzindo um ciclo de Krebs adequado. E aí a gente tem o Krebs, que é extremamente interessante, associando com a coenzima Q10, que pode ser usada também na forma de Flower Q10, né, que é só informativo, mas é interessante que se tome coenzima Q10, né. Hoje nós temos no mercado o multicatal da Catal Medic com coenzima Q10, e nós temos uma coenzima Q10 absolutamente nova, tá? Que é a Kenbi Q10, da Chlorella. Eles lançaram a Kenbi Q10 com 200 miligramas e purificada.
porque uma das questões que eu via no mercado que eu não gostava era justamente a coenzima Q10 misturada com um monte de coisa. Então, essa é pura, é só coenzima Q10, e dá para tomar. Então, o ideal seria tomar numa refeição, né? Isso para lembrar, para melhorar a questão de olho, e daí, claro, a coenzima Q10 tem uma ação maravilhosa na pele, tem uma ação maravilhosa em músculo, né? Na questão de energia geral, inclusive energia do organismo como um todo. Então, a gente tem inúmeras doenças que são mitocondriopatias que a gente usa. Então, associar Krebs com uma coenzima Q10 ponderal é bem interessante e vai ajudar também na questão de olho em geral. Pterígio, gente, é uma pelezinha que cria em cima da conjuntiva, e o ideal do pterígio é raspar mesmo, vai num bom oftalmologista e tira a pelezinha dali, enquanto está tomando Visualis, enquanto está tomando Brisium, aí para cicatrizar melhor, para ajudar ali, a gente pode até utilizar o Traumatox, que é um excelente produto que modula também a recuperação quando tem alguma coisa, que é, por exemplo, nesse caso, que vocês vão fazer lá o microagulhamento, ou vão fazer uma cirurgia minimamente invasiva, né, uma atividade dessas, o Traumatox é fantástico, né, começa a usar no dia antes, e use lá um frasquinho inteiro, faz 5 gotas 6 vezes por dia na primeira semana, ou faz método plus, né, bota na água e fica bebendo o dia inteiro, e isso tem um resultado, assim, fantástico. E eu acredito que nesse caso das cicatrizes antigas, a gente tem que realmente reforçar, tem que usar o colágeno, porque vai precisar de muito colágeno ali para refazer, regenerar, mas tem que ser de uma forma que seja uma informação harmônica, que é o grande problema. O que acontece com uma cicatrização ruim, hipertrófica? É que não houve uma harmonia na hora de chegar lá os sinalizadores inflamatórios para regenerar. Então, a gente precisa muito dessa harmonia. Nós também temos já, dentro das essências vibracionais, também a possibilidade de usar a linha Flor, né? Na questão da inflamação de pele, né? E, aliás, só para lembrar aqui, o Dermiflan tem um efeito muito interessante nas inflamações na pele, inclusive na rosácea também. O Dermiflan é bem interessante, a gente tem usado ele com grande resultado. E aí, no caso da flacidez, também tem que fazer estímulo e principalmente usar tanto o colágeno, né, no caso o Colamin, pode ser até numa dose de manutenção, que é meia medida 2 vezes ao dia, ou para os preguiçosos, como eu digo, uma vez só antes de dormir, os 15 ml antes de dormir. Eu queria só complementar. Eu queria só complementar a respeito das cicatrizes. Precisa o estímulo ou com acupuntura, ou com microagulhamento, ou com laser, ou com colágeno perfeito. Só que nós estamos esquecendo uma coisa, houve um trauma, tá? E uma ruptura de informação. Aí entra o Neutrinicus flower e o Traumavit, né? Traumavit, perfeito. Traumavit. Foi muito bem lembrado, Neutrinicus flower, pouco falado, mas é maravilhoso para cicatrizar. Maravilhoso. Fantástico. Doutora Fúvia, estão perguntando aqui, eu acho que foi referência sua, qual aparelho de luz de LED? Olha, eu não tenho especificação, eu posso depois pesquisar, é um LED com cor, eu tenho vários, eu não tenho aqui agora, tá? Tenho várias informações de aparelhos, mas não sei te dizer, são com a cromoterapia, de várias frequências. E aí a gente faz a opção da frequência que está necessitando naquele momento. Perfeito, eu vou fazer as últimas perguntas, porque senão a gente realmente não vai vencer, né? Isso quem fez do aparelho foi a Débora Cândida, né?
Agora eu vou para frente aqui, a Mônica está perguntando do eflúvio telógeno, o cutâneo poderia adicionar ao tratamento, só uma complementação, né, que ela faz. E o Alan Lex pergunta, tipo de hidratante, algo do tipo, não sei se ele se refere a alguma coisa que foi falada, né? A Cleonice pergunta se tem pós em terapia estética quântica. Cleonice, fique focada no site da AID, tá? Que nós teremos, e pode ter certeza que a equipe será fantástica aqui, né? A Vanessa também já está matutando nisso. E outra coisa da Gabriele para queda de cabelo, qual seria o protocolo ideal? Eu realmente não vou perguntar mais, senão a gente não acaba nunca. Mas já está sendo fantástico mesmo. Vamos lá. Para Doutora. queda de cabelo, precisa ver qual é a causa, né? Tem que ver se é questão de ferro, tem que ver, fazer uma avaliação mais profunda. Se for uma alopécia androgenética, vamos dizer assim, a gente está usando também a terapia neural, seria uma autoemo, e tem alguns outros protocolos dentro da fitoterapia, precisaria saber direitinho qual é a causa, né? Não temos por exemplo, a alopecia areata é basicamente emocional. Aonde que está o problema? Fica difícil a gente fazer passar um protocolo sem a gente ter noção da causa. A alopecia, deve ser investigado. A alopecia deve ser investigada, porque a gente tem difusa, areata, medicamentosa, androgenética, entre outras, né? Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é, independente de qual alopécia a gente precisa, sim, nutrir, estimular, alimentar, como se fosse adubar esse folículo, né, local, e também melhorar esse aporte de colágeno, esse aporte nutricional. Então, eu sei que quem está nos assistindo fica naquela ânsia, né, de protocolo pronto, fica naquele desejo. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com terapia capilar, onde a gente faz shiatsu, aplicação de laser de baixa intensidade, aplica os frequenciais, né, vários. A gente pode trabalhar com o Descensis, né, colocando frequências ali de alguns minerais, alguns oligoelementos formadores do fio do cabelo, né? O Negrin tem muita eficácia. Precisa dosar zinco, a questão do ferro, ver as condições, as questões hormonais, mais testosterona. Então, assim, uma boa massagem em couro cabeludo com princípios ativos formadores do fio do cabelo são muito bem-vindos, muito bem-vindos. A doutora Fúvia, ela tem formação em fitoterapia, né? E a fitoterapia, ela é extremamente rica em ativos para couro cabeludo, a questão do alecrim, né, da pilocarpina, que é retirada do jaborandi, a guanchuma, que é tão antiga e ela é fenomenal. Então, assim, tem tanta coisa para fazer que a gente faz nascer fio de cabelo, mas precisa saber. A investigação prévia, ela é necessária. Exatamente. Eu acredito que sempre tem que saber, pelo menos buscar, né, a causa. Tem sempre fundo emocional, mesmo em outras causas que não são emocionais, né? O emocional se mete no meio, né? Então é interessante a gente também cuidar disso. E assim, ó, uma coisa muito básica, tá? Que foi comentado aí, eu vou só fazer, né, o fechamento. Usar o Colamin, por exemplo, né, que é esse colágeno que é maravilhoso, que ele já vai servir para ir repondo aquilo que vai se perdendo, e como o nosso organismo tem essa inteligência maravilhosa e fantástica, quando você toma um produto
de qualidade, como é o caso do Colamin, ele vai ser utilizado onde ele é necessário. Então, é óbvio que vai primeiro no lugar mais importante, mas como está faltando cabelo, ele também vai sobrar um pouquinho para lá, e vai acabar melhorando a condição do cabelo. A gente vê que unha, cabelo, pele realmente tem um efeito legal, mas com certeza, primeiro, quando você usa um colágeno desses, você primeiro vai ter que repor o que estava faltando para a vida, porque o nosso corpo tem essa hierarquia que vai botar o nutriente onde ele mais é necessário para a vida. Depois, para os adereços, né? Que o cabelo... Então, a gente tem que lembrar... Exato. A gente tem que lembrar que para filtração renal precisa de colágeno, né? Para enxergar para o olho precisa de colágeno, a gente precisa de colágeno para o coração bater, que todas as estruturas circulatórias do nosso corpo são bases de colágeno. Então, você veja que a gente precisa de colágeno para tudo, por isso que o ideal é que a gente não deixe faltar, né? Tem que tomar sempre a partir dos 20 e poucos anos, que vai começar a diminuir 25. a produção, né? A gente gasta mais do que produz, e aí a gente precisa começar a repor, e ao chegar, né, os 50, 60, que está tudo despenguelado, como eu digo, aí se você já estava repondo antes, despinguela menos, né? Então, mais ou menos por aí. E a gente tem que, então, lembrar que para cabelo, a gente vai ter que ter o colágeno, sim. O 1 e o 3 são os principais de pele e cabelo, tudo bem, mas não é o mais importante. Tem que ter a possibilidade de fazer todos. E não adianta tomar 500 miligramas em cápsula de 1 e 3, tá? Tem que tomar no mínimo 5 gramas por dia de colágeno. A gente precisa de quantidade, porque mesmo que você coloque uma concentração muito baixa de um pedacinho do colágeno do 1 e do 3, você não vai ter quantidade para repor tudo que precisa. Então, por isso que eu venho meio que assim, né, na contramão. O pessoal está querendo cada vez ter colágenos mais específicos e menor quantidade, eu vou dizendo que é o contrário. A gente tem que oferecer para o organismo o máximo possível e numa quantidade adequada, né, de pelo menos 5 gramas por dia. E aí, eu quero lembrar também para vocês que nós temos um produto fantástico para todos os tipos de queda de cabelo, todos, tá? Independente da causa. E eu não estou dizendo aqui que é para não ir lá olhar para ver o que é, tem todo mundo lá fazer o seu diagnóstico. Mas existe um produto chamado Somatus Gel. Os somatos, né? A gente nunca decidiu onde é que está o acento, que não tem acento. Então, é Somatus Gel ou Somatus Gel, é uma fórmula floral que faz acordar justamente os fatores de crescimento do organismo. Então, no couro cabeludo, se você usar uma gota gorda do gel na ponta do dedo e friccionar, fazendo essa massagem, né? Você faz de manhã e de noite a massagem com o soma, não precisa ficar lavando cabeça, tá? Porque ele rapidamente ele seca e absorve tudo. Mas se usar o Somatus Gel e o Colamin, vocês já estão meio caminho andado. Aí vão pesquisar isso, procurem um especialista, vão lá e vamos ver o que vai ter que fazer mais, tá? Mas eu deixo essa dica. Deixa eu só, então, aqui, tem alguém perguntando, né? Porque senão eu não vou fazer mais perguntas, já tinha... Aquelas que você fez, nós respondemos, não ficou uma perdida? Tem várias aqui que eu nem fiz, doutora. A Cecília pergunta, a Cecília Brescianini, de novo, indicação de microagulhamento ou acupuntura facial em Curitiba. Eu só queria deixar aí o espaço para vocês já fazerem o fechamento, já indicando, né, a clínica da Vanessa em Curitiba, o consultório, né, da Fúvia em Osasco, né? Ela mora em São Paulo. Isso, eu deixei. Você já deixou com o Beto? Eu deixei o contato. Se tiver alguma pergunta, pode colocar ou no Insta ou no WhatsApp. Eu deixei o contato no... Perfeito. Aliás, Tá, então,
vamos para o fechamento, porque... Só para mim dar que eu sou muito metida mesmo. Vou me meter aqui um pouquinho. A Fúvia, o pessoal não sabe, né, mas a Fúvia é uma das grandes especialistas em fios, né, Fúvia? Sim, Não, a parte toda de estética... A parte toda de estética, principalmente a facial, que eu gosto, eu acho um resultado mais rápido, eu costumo fazer, mas aí é aquela que a gente falou logo no começo, é associação, é todo um trabalho individualizado. O que te incomoda? Será que é isso que vai resolver teu problema? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Os fios, eu conheci com a nossa amiga da Áustria, aliás, eu fui lá várias vezes, todas as técnicas, eu fiz vários workshops, que eu quero saber como que cada um age para fazer o meu trabalho. Eu sou modelo, porque eu quero saber o que sente, como é que sente, quanto tempo demora para fazer o efeito, para que... Então, todas as técnicas que eu fiz, eu fui modelo. E eu fui modelo da DAG, não foi da DAG, foi de uma colega que ela trouxe, uma médica russa. Mas não é só fios, tem bioestimulação, tem um monte de coisa que a gente faz. Enfim, dentro da integrativa. Estão pedindo mais lives de estética, eu acho que fica o convite aqui. Outras pessoas aqui, claramente desanimadas porque está acabando, mas a gente não pode ficar o resto da vida, né? Mas então fica o nosso compromisso aqui de fazer mais uma, né? O Estética Integrativa Quântica 2, tá? Convidando as mesmas pessoas, tá? E eu pediria para vocês aí fazerem o fechamento, né? E aí a gente já vê lá para frente uma data, porque as conexões a gente já tem uma programação até outubro, então bem provável que venha depois de outubro com esse ponto. Muito tempo, vamos ter que encaixar antes. Então, encaixamos, perfeito. Não dá para ficar feio, né, até lá. Tá certo. Então tá, quem começa... Eu acho que eu começo porque eu tô com medo de cair, porque o iPhone se enfia o fone e não dá para carregar. Bom, eu agradeço imensamente o convite, Paulo. Nossa, foi incrível poder compartilhar conhecimento com a doutora Rosângela, né? Sou sua pupila. Doutora Fúvia, sou sua fã. Amei conhecer terapia neural. Eu não tinha ouvido falar até então, já estou falando para as minhas pacientes aqui, a gente vai ter que ter uma parceria. Bora! E foi um prazer, estarei sempre à disposição para falar sobre esse tema, que é o meu tema do dia a dia. E é isso aí. Só lembrando, Só Vanessa, agradecer. Que a gente vai ter uma pós em estética integrativa, né, lá para frente. Ainda a gente vai dar mais detalhes sobre isso lá para frente. Perfeito, agradeço você também. A Vanessa também dá cursos, né, Vanessa? Sim, quem quiser saber mais sobre os cursos, inclusive nessa área, @instituto.vanessaespiaça no Instagram. Só digitar, dar um Google, vai aparecer e vai direcionar lá para a minha página. O Beto falou que estão todas as referências que vocês mandaram aqui disponíveis, então quem não anotou tem essa opção. Ótimo. Doutora Fúvia? Bom, também agradecer muito, adorei estar aqui com vocês, foi muito... Cheguei assim meio insegura, que era a primeira aid que eu fazia, mas assim, muito gostoso, muito leve, agradeço, estou à disposição para qualquer pergunta, meus contatos já estão na aid. Aqui onde está na descrição, mostrar mais, tem o contato de todo mundo, para todo mundo que quiser ver o contato aqui da doutora Rosângela, da Vanessa, da doutora Fúvia, tem até o teu telefone aqui, Fúvia. Sim, pode ser, pode colocar, eu tenho conversado bastante pelo WhatsApp, porque como o consultório está vazio, eu trouxe
o telefone, o celular para casa e tenho o WhatsApp. Perfeito. E me coloco à disposição para qualquer pergunta, alguma coisa. A gente faz isso com amor, é uma coisa assim, uma paixão que eu faço desde antes de formada, e cada vez ampliando mais, e sempre tem mais coisa para aprender, e estamos aí aprendendo junto com a Vanessa, também adorei, a Vanessa é uma figura, Rosângela não precisa falar, e o Paulo, gratidão, Paulo, você deixou Imagina. A gente bem à vontade, eu te agradeço muito. Não fui eu, são vocês que são fantásticas. É isso aí, eu também gostaria de agradecer essas duas meninas aí que nos acompanharam, foi muito bom, e eu acho que a gente vai mesmo ter que repetir. Que bom. Lembrando que... nos sigam aí, né, Paulo? Sigam a Eide no Instagram, no Face, no YouTube, tem novidades aí, vocês nos sigam, que nós sempre estamos cheios de coisinha aí para eles, né? Nos sigam, porque tem novidade de curso, tem novidade de conexão, tem novidade das entrevistas, que é o programa chamado Diálogos em Movimentos, e quarta-feira a gente tem uma surpresa para vocês. Amanhã eu começo a anunciar isso, tá? Então, siga aí, siga a doutora Rosângela. E a curiosidade. A doutora Fúvia, sigam todo mundo, tá bom? Um abração, meninas, obrigado, viu? Fantástico. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão.